A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz pelo privilégio de hoje tratar com você de um assunto consolador. Um assunto que vai encher a sua alma e seu coração de alegria e de esperança. Eu quero conversar com você hoje sobre o tema Por que o céu é melhor? Eu quero convidar você para assistir o programa, para convidar a sua família também para assistir com você o programa. Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. É com muita alegria que temos hoje a presença da missionária Vanilda Ferreira de Souza. Ela é membro da Igreja Assembleia de Deus de Amparo, São Paulo, e também missionária da Jocum. Seja bem-vindo à Verdade e Vida, Vanilda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui atendendo esse convite. Vanilda, o que leva uma jovem a se tornar missionária? Bom, primeiro é o mandamento do ID, né? Que Deus nos deixou para podermos ir e falar de Jesus para Ele, fazer discípulos por todas as nações. Então, esse é um dos primeiros itens, né? Bom, depois é o chamado missionário. Quando Deus chama alguém, Ele prepara, Ele capacita. E se esse alguém diz sim, então Ele leva aonde Ele quer. Como foi a sua vida missionária? Como tem sido a sua vida missionária? Como é que você começou até chegar aqui onde você está? Eu era secretária, trabalhava nos Gideões Internacionais, em Campinas. E depois de um tempo, Deus sempre tinha falado comigo sobre missões, sobre o chamado. Eu gostava muito de falar em inglês, tudo que era coisas internacionais, assim, eu estava procurando. E Deus falou comigo que Ele tinha algo comigo específico e de missões fora do Brasil, né? Então eu comecei a procurar agências missionárias e, aliás, eu primeiro fiz seminários, né? Sou formada já 2 vezes, mas Deus que tinha outras maneiras, né? E eu fui para Jocum, na Argentina, e ali foi onde eu comecei a estudar missões transculturais. E Deus, então, ali, a partir dali, eu comecei a me preparar, passei choque cultural e todas essas ramas de missões, né? Então, Deus, desde então, eu renunciei toda a minha vida para poder trabalhar como missões, como missionária. Hoje você está na África, né? Pela sua indumentária, né? Hoje você está na África. Sim. O que é que você está fazendo na África agora, Vanilda? Agora eu estou trabalhando com os povos pigmeus, né? Eles vivem na África Central, em Camarões, bem no meio da África, né? Lá onde fala francês, e nós trabalhamos ali com a Jocum também. Temos ali uma equipe de 5 pessoas, e ali nós trabalhamos com os pigmeus. Eles vivem no meio do mato, lá não tem água, não tem luz, energia elétrica, não tem nada. Então nós vamos desbravando aqueles lugares lá para alcançar os confins da terra. Então nós vamos até lá para falar de Jesus. Eu já tive o privilégio de poder falar para pessoas pela primeira vez, que nunca ouviram falar de Jesus. Então esse é o nosso trabalho agora. Qual a característica de um pigmeu? Muitas vezes a gente vê falar de pigmeu, mas você está vivenciando isso. Qual a característica de um pigmeu? Bom, os pigmeus, eles são pessoas, eles têm um complexo de inferioridade muito grande, sabe? Eles têm medo das pessoas. E eu creio que isso faz com que por exemplo, tem pigmeus lá do Congo, né? Hoje não, mas antigamente eram canibais. E então, assim, isso faz com que eles sejam agressivos, né? Mas hoje já é diferente, eles já são... A característica de um pigmeu é assim, eles se tornam escravos. Se você chega lá e não tem ninguém que está ao lado dele, e você começa a andar com ele, ele já vai atrás de você e ele quer obedecer suas ordens.
Então, por isso que há muito cuidado para poder, tem que ter muito cuidado para poder evangelizar os pigmeus, né? E não tomar eles para si ou esse tipo de coisa. Então, essa é a característica forte dos pigmeus. O que é que Deus tem feito na vida deles a partir do trabalho missionário que está sendo desenvolvido lá? Olha, eu tenho visto, eles são macumbeiros, feiticeiros, né? Eu vi vários milagres ali, assim, de salvação. Um dos pigmeus que era cego, ele era também macumbeiro, e ele deu a vida dele para Jesus. E ele, depois disso, ele tinha um terreno, e ele disse assim, olha, eu quero expressar alguma coisa de gratidão a Deus, pelo que ele fez na minha vida. Ele deu um terreno e nós fizemos uma igreja lá nas aldeias. E, assim, o que Deus tem feito na vida deles é transformação de vida, né? Muitos pigmeus, eles vão para a igreja, estão nos nossos cultos, mas eles não deixam o feitiço, a macumbaria, né? Mas muitos deles não. Eu vi, assim, pigmeus, assim, totalmente libertos desse tipo de... que é o meio, o ganho deles, né? E hoje eles não têm ganho nenhum, eles vivem tentando sua vida na caça, na pesca, né? Vale a pena? Valeu a pena? Valeu, a pena? Tem, e vai valer ainda para sempre, porque desde quando eu disse sim, eis-me aqui, envia-me a mim, a minha vida mudou. Eu era muito triste, eu era muito amargurada, uma pessoa muito... Eu ia na igreja, fazia tudo, mas parecia que estava faltando alguma coisa. E desde que eu disse sim, e fui, larguei tudo, era secretária e tudo, a minha vida tem sido diferente. É como se eu tivesse agora, eu conheço a alegria, a felicidade de poder servir a Deus, né? Antes eu servia assim a Deus simplesmente por servir. Hoje não, sirvo com alegria. Até as pessoas falam que eu sou mais jovem. Então, eu creio que tudo isso é Jesus. Muito obrigado, Vanilda. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério lá junto aos pigmeus, e que o Senhor possa ser cada vez mais glorificado, exaltado e servido ali naquela nação. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração hoje com o tema: por que o céu é melhor? Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. Sonhei que eu tinha morrido, não lembro direito do que. Me vi frente a um alto e belo portão com a placa escrito céu. Bati com um certo receio, um anjo saiu para atender. Me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho seu nome em nossos registros. Eu disse, procure num livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei meu nome em tinta vermelha. Chururu, 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 lere, 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 lere. Alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci, compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo olhava os registros, visivelmente assustado, e me perguntou, foi assim que viveu? Eu então respondi que sim. Então, como é que você tem coragem de vir nessa porta bater? Eu disse,
disse, olhe bem no final dessa lista, você reconhece esta letra. E o anjo sorrindo me disse, é verdade, o rei escreveu, perdoado. E ao som dessa bela palavra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando um hino, que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras, primeiro eu quero ver meu Salvador. Tchururu, 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 lerê, Eu quero então conversar com você hoje sobre o tema Por que o céu é melhor? E quero falar sobre este tema à luz de Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. O céu é um estado e o céu é um lugar. O céu é chamado também de paraíso, seio de Abraão, casa do Pai, lar dos remidos, Nova Jerusalém. O céu é o lugar onde Deus está entronizado, de onde Ele governa o universo e para onde os remidos de Deus estarão indo para reinar com Cristo por toda a eternidade. A Bíblia nos diz que nós devemos pensar nas coisas lá do céu. A Bíblia diz que no céu está a nossa pátria. A Bíblia diz que nós devemos ajuntar os nossos tesouros lá no céu. E nós entendemos que o céu não é apenas o nosso destino, é também a nossa origem, porque nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de Deus. Agora a grande pergunta é, por que o céu é melhor? Esse texto de Apocalipse, capítulo 21, vai nos dar esta resposta. Em primeiro lugar, o céu é melhor por aquilo que não vai existir lá no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte, o luto não mais existirão. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que coisa maravilhosa é saber que no céu nós não enfrentaremos a dor. Quantas pessoas que são assoladas pelo chicote da dor. Seu corpo é surrado pela doença. Quantos de nós já não vimos com lágrimas nos olhos um ente querido nosso sendo assaltado pela doença, ficando caquético, macérrimo, em cima de uma cama, pele e osso, com gemidos lancinantes que nos machucaram profundamente. Quantos de nós já não vimos os sinais da dor nas tragédias que desabam sobre a humanidade? Este ano de 2011, nós assistimos um momento dramático de enxurradas que varreram casas e soterraram debaixo de um montão de lama mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio de Janeiro, trazendo dor profunda, não apenas àqueles parentes, mas a toda a nação brasileira. Pois eu quero lhe dizer que no céu não mais existirá a dor. O patriarca Jó disse, no auge do seu sofrimento, depois de perder os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, o apoio da sua mulher e o apoio dos seus amigos. Ah, meu Deus, se eu calar, a minha dor não vai cessar. A dor ainda nos machuca, mas no céu não haverá dor. O céu é melhor, em segundo lugar, porque a Bíblia diz que lá no céu também não vai existir lágrimas. A vida é um vale de lágrimas.
Choramos ao entrar no mundo e muitas vezes saímos dele também com o rosto molhado de lágrimas. Choramos por nós mesmos, choramos pelos nossos filhos, choramos pelos nossos irmãos, choramos pelos nossos amigos, choramos por causa dos nossos inimigos. A vida muitas vezes é um vale de lágrimas, de dor e de sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O céu é um lugar onde não vai existir qualquer tristeza. Lá no céu não vai existir funeral. Lá no céu não vai existir cortejo fúnebre. Lá no céu não vai existir urna mortuária. Lá no céu não vai existir sinal nem sintoma de tristeza. Porque nós estaremos desfrutando da bem-aventurança eterna, do consolo verdadeiro por toda a eternidade. Mas a Bíblia diz ainda que o céu é melhor porque lá no céu a morte já não mais existirá. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte não escolhe idade, ela chama velhos e crianças. Não escolhe posições sociais, ela leva o rico e leva o pobre, o doutor e o analfabeto, o religioso e o ateu. A morte é o grande sinal de igualdade na equação da vida. A morte, tantas vezes, nos assusta. Arranca dos nossos braços aqueles a quem mais amamos, deixando na nossa boca um gosto amargo de dor, de pesar, de tristeza, tantas vezes inundando a nossa vida no mais profundo mar de angústia e de desespero. Mas a Bíblia diz que a morte não terá acesso à cidade santa. A morte será lançada no lago que arde com fogo e enxofre, e nós estaremos no céu com corpos imortais, com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, semelhantes ao corpo da glória do Senhor Jesus. O céu é um lugar feliz, melhor, por aquilo que não vai existir lá. Não vai existir a dor, não vai existir as lágrimas, não vai existir a morte. Segundo lugar, o céu é melhor porque também não vai entrar lá algumas pessoas. O versículo 28 nos diz que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos não entrarão na cidade santa, na Nova Jerusalém, no seio de Abraão, na casa do Pai, no céu. Não porque estas pessoas sejam más, apenas por isso, mas porque estas pessoas rechaçaram a única oferta de salvação que é dada em Cristo Jesus. Todo aquele que permanece nos seus pecados, todo aquele que tapa os ouvidos à voz doce da graça, todos aqueles que rejeitam a oferta da salvação oferecida gratuitamente por Deus, todos aqueles que rejeitam Jesus, o Filho bendito do Deus Todo-Poderoso, estão fechando com as suas próprias mãos a porta da graça. Estes não entrarão na cidade santa. Estes serão banidos para sempre da face do Deus Todo-Poderoso. Esses serão conduzidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, porque permaneceram em seus pecados, não buscaram o refúgio da salvação, não recorreram ao único que pode nos salvar e nos purificar e nos perdoar, que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez você que agora está me assistindo, está vivendo na prática desses pecados. Talvez você tenha tido medo de se posicionar ao lado de Jesus. Talvez seus amigos, seus parentes, até mesmo a pressão e sedução do mundo impede você de se render a Jesus Cristo. Não seja medroso, não seja covarde, entregue-se àquele que não se envergonhou de você e foi à cruz por amor a você. Talvez você que está me assistindo e é prisioneiro
da feitiçaria, da idolatria, da impureza, de uma vida dupla ou da mentira. Mas hoje mesmo rompa com estas teias, com estas cordas, com essas algemas espirituais. Renda-se ao Filho de Deus, para que você possa também habitar e reinar com Cristo na glória celeste e desfrutar destas venturas benditas que Ele preparou para nós, por sua graça e por seu sacrifício. Porque o céu é melhor. O céu é melhor, em terceiro lugar, pela comunhão que nós desfrutaremos com Deus. Diz o texto que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E diz o texto ainda que vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, Deus mesmo estará com eles, eles serão povos de Deus e eles habitarão com Deus. Você já parou para imaginar as glórias benditas do céu? A Bíblia diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é um lugar e é um estado. É um lugar para onde vão os remidos de Deus e é um estado de felicidade permanente. O apóstolo João, ao descrever esse texto de Apocalipse, disse que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que significa isso? Primeiro, é claro que João escreve o livro de Apocalipse de uma ilha. Ele estava na ilha de Patmos, e o mar para ele era aquilo que o separava das pessoas que ele amava. O que significa que no novo céu e na nova terra não vai existir mais o mar. Não significa que o mar vai deixar de existir. Significa que no céu não vai ter muros de separação. Não vai ter ilhas que nos separarão das pessoas a quem amamos. No céu não vai existir despedida, no céu não vai existir adeus, no céu não vai existir separação. Nós estaremos como família de Deus, como rebanho de Deus, na presença de Deus e em comunhão uns com os outros, desfrutando desta aventura por toda a eternidade. Mas de todas as bênçãos, de todas as glórias, de todos os prêmios da graça, o mais precioso bem que nós possuiremos no céu é a própria presença de Deus conosco. Deus vai tabernacular-se junto com o seu povo. Nós teremos com Ele doce e permanente comunhão. Hoje, muitas vezes, o pecado que tenazmente nos assedia quebra esta comunhão com Deus. E a Bíblia diz que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. A Bíblia diz que o nosso pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na casa do Pai, não vai ter mais pecado. Nada contaminado vai entrar lá. Nós estaremos lá com a alma aperfeiçoada e glorificada, com um corpo novo, um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, sem limitações, sem fraquezas, sem corrupção, sem doença, sem defeitos físicos. Nós estaremos na presença de Deus e Deus habitará conosco e nós desfrutaremos desta aventura bendita e gloriosa para sempre e sempre e sempre. Esta é a bênção daqueles que creem no Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que talvez está hoje triste, abatido, desconsolado, quem sabe esperando apenas para esta vida. O apóstolo Paulo diz: aqueles que esperam apenas para esta e nesta vida são os mais infelizes de todos os homens. Aqueles que põem o seu coração apenas nas coisas do aqui e do agora, não conhecem a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus, na salvação de Deus, nas promessas de Deus e na herança que Deus preparou para aqueles que nele esperam.
Hoje mesmo, você pode entregar-se a Jesus. Hoje mesmo, você pode tomar posse da vida eterna. Hoje mesmo, seu nome pode ser escrito no livro da vida. Hoje mesmo, você pode ser selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje mesmo, você pode ser uma nova criatura. Hoje mesmo, você pode transformar-se, ou melhor, ser transformado em cidadão do céu. Agora mesmo, você pode entregar sua vida a Jesus, o Salvador, a porta do céu, o caminho para Deus. Onde você está? Reflita sobre isso. Talvez você está cansado. Talvez você está decepcionado com tantas coisas. Mas hoje você pode levantar os seus olhos aos céus. Hoje você pode ajuntar tesouros nos céus. Hoje você pode pensar nas coisas lá do céu. O céu é o nosso lar, é a nossa pátria. Lá está a nossa herança, lá está o nosso Senhor, e de lá nós o aguardamos quando Ele virá gloriosamente para nos buscar. Se você deseja entregar seu coração agora para Jesus e ter a certeza do céu, onde você está, ore comigo. Deus querido, eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de receber a Tua revelação por meio da Tua palavra, acerca das bem-aventuranças eternas. Glória ao Teu nome, ó Deus, porque Tu preparaste para nós um lugar de bem-aventurança, de consolo, onde nós estaremos reinando com Cristo e desfrutando da Tua intimidade para sempre e sempre. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e prepara o nosso coração desde agora para tomarmos posse desta herança incorruptível e gloriosa na Tua presença no céu de glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque o céu é melhor. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseada em Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 8, onde o reverendo Hernandes mostrou que o céu é um lugar e um estado. É um lugar de glória e um estado de bem-aventurança. O céu é melhor porque o próprio Deus habitará conosco e nós estaremos com Ele e com os remidos para sempre. Por que o céu é melhor? Você pode adquirir o programa de hoje tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um amigo, um familiar, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em loja virtual. Ou adquira de segunda a sexta, no horário comercial, ligando para 0800 119 105. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje, como qualquer um dos 259 programas que aqui já foram lá, inteiramente grátis. Contamos com as suas orações e divulgação. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e tornar o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para estar conosco amanhã às 9 horas e participar da escola dominical e do culto matutino e à noite do culto vespertino às 18 horas. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá. E que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu